A civilização humana trilhou um longo caminho nos últimos 2.500 anos. Este mundo antigo e clássico deve ter sido muito diferente da nossa era moderna. Um tempo em que a vida era mais simples. Um tempo sem o estresse da vida moderna, em um mundo sem computadores e tecnologia da informação. Mas talvez tenhamos que mudar nossa visão idílica do mundo antigo. Pistas do fundo do mar Mediterrâneo revelaram que o mundo era muito mais avançado do que imaginamos. Descobertas da Antiguidade, Tecnologia, Distribuição de DAC. Em Descobertas da Antiguidade, viajaremos no tempo para descobrir as incríveis raízes das tecnologias que acreditamos ser modernas. Uma nova pesquisa começa a sugerir que muitas das invenções dos últimos 200 anos podem ter sido conhecidas pelos antigos gregos e romanos. Muito do que recentemente nós descobrimos pode, na realidade, ter sido redescoberto. Os gregos e os romanos eram povos bastante práticos. Muitas das coisas que eles desenvolveram, planejaram e inventaram precedem em 2000 anos as coisas que nós achamos que são modernas. No centro dessa história de antigas realizações está uma máquina misteriosa e secreta. Tão complexa que muitos se recusaram a acreditar que ela tivesse sido construída pelos gregos antigos. Perdida há séculos no fundo do mar Mediterrâneo e escondida pela corrosão, permaneceu um enigma até que os cientistas do século XX olhassem para ela. E o que eles viram deixou-os atônitos. Um emaranhado de engrenagens e rodas. Uma máquina. Mas para que ela serviria? E quem a criou? Por 100 anos, essas perguntas intrigaram e frustraram aqueles que tentaram entender o objeto misterioso conhecido como mecanismo de Anticítera. Mas agora, finalmente, essa história pode ser contada. Ela começou há pouco mais de 100 anos, em 1900. Era início de primavera quando o Capitão Condos e sua equipe de caçadores de esponjas se protegeram de uma tempestade perto da pequena ilha grega de Anticítera. Quando o tempo abriu, o capitão decidiu aproveitar a parada inesperada para mergulhar nas águas claras próximas à ilha. Pronto. A água era profunda, quase 61 metros, mas era nela que se encontravam as melhores esponjas do mar. Mas a tal profundidade há sempre o perigo de um mergulhador voltar à superfície com a famosa descompressão. Uma vez na água, o mergulhador começava a sua descida. Mas o que esperava por ele não eram esponjas do mar. Ao olhar ao seu redor, viu que pareciam ser cadáveres espalhados por toda a parte. Horrorizado, ele rapidamente pediu para ser puxado de volta ao barco. Alguns pensaram que ele estivesse louco. Seria a descompressão? Mas a verdade era muito mais intrigante que isso. Há 2000 anos, um outro navio navegava por essas águas vindo de Rhodes para entregar uma carga preciosa a um rico cidadão romano. Assim como o dos mergulhadores, esse navio também enfrentou uma tempestade. Ele também saiu de rota e foi parar na ilha de Anticítera.
Mas aquele navio não estava destinado ao sucesso. Ali ele afundou e ali ele permaneceu. O capitão Condos enviou outro mergulhador para investigar a estranha história dos cadáveres. O que à primeira vista parecia serem cadáveres eram, na verdade, as mais belas estátuas em mármore e bronze já vistas. Os resquícios daquele desastre. Junto às estátuas, tesouros como vasos gregos decorados e joias foram içados até a superfície. Foi o achado da década, talvez do século, e as belíssimas estátuas foram manchete nos jornais. Uma das peças mais perfeitas de bronze foi chamada o Jovem de Anticítera. A peça foi reconhecida mundialmente como uma obra genial. Claramente pertenceria a um romano de gosto impecável e enorme fortuna. Um romano destinado à decepção, pois a carga nunca foi entregue. O jovem e um achado conhecido como a cabeça do filósofo foram o ponto alto das descobertas. Dois rostos que não tinham sido vistos por ninguém por mais de 2000 anos. Porém, a maior obra de gênio ainda não havia sido encontrada. Esta peça enferrujada pela corrosão é a chave para um dos grandes períodos da história da humanidade, o período helênico, e talvez o maior feito da época. Há 2500 anos, o Mediterrâneo era o local onde a ciência, a filosofia e a arte afloravam. Os gregos, conhecidos como helenos, viviam em uma época considerada por muitos como uma era de ouro. Eles inventaram a democracia, abriram campo para a matemática e a ciência e apresentaram a filosofia ao mundo. Eles eram inquisitivos e inventivos, nada diferentes de nós. Na tentativa de entender o mundo, eles criaram esta estranha máquina. Tudo o que seus descendentes do século XXI tinham a fazer era descobrir para que a criaram. Parte desta resposta está muito longe de Anticítera, em uma urna de um museu em Londres. Há 20 anos, Michael Wright, curador de engenharia do Museu de Ciências em Londres, deparou com outro artefato mecânico antigo. Embora bem menos complexo, havia similaridade com o mecanismo de Anticítera. Nós o chamamos de relógio de sol do calendário bizantino. Achamos que ele data do ano 500 DC. Parece ser um relógio do sol que também é um calendário mecânico. Ele mostra o passar dos dias indicados pela idade da lua dentro do mês. As rodas são surpreendentemente modernas. Matemática complexa e conhecimento detalhado de astronomia seriam necessários para criar tal objeto. Michael Wright decidiu construir um modelo do artefato para descobrir como ele funcionaria. O modelo mostra a posição do Sol e da Lua no zodíaco em qualquer data, assim como a idade da Lua. Aqui dá para ver uma letra que representa o dia. Está escrito alfa, A, o primeiro dia do mês. E, ao mesmo tempo, na abertura circular, temos o disco preto, mostrando que é lua nova. Se eu for girando dia após dia, este é beta, B, dia 2, dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí está a lua cheia, o disco brilhante.
Os outros discos mostram a Lua e o Sol girando em torno do zodíaco. Este instrumento é muito mais simples que o mecanismo de Anticítera. Mas o fantástico de tudo isso é terem encontrado dois instrumentos de tradição obviamente helênica, por causa das letras gregas das rodas também. Agora não temos apenas um, mas dois mecanismos que nos mostram que os gregos entendiam de engrenagens. Dobramos as evidências. Embora similares, estima-se que o calendário do relógio solar tivesse apenas 8 rodas, ao passo que o mecanismo de Anticítera tinha pelo menos 29, permitindo cálculos muito mais complicados. Será que o mecanismo de Anticítera também era um calendário? Muito mais complicado que a máquina bizantina, embora 600 anos mais velho? Mas em uma era supostamente sem máquinas e tecnologia moderna, quem poderia ter criado tal mecanismo? Eles teriam que ser peritos em matemática e engenharia. Um gênio séculos ou talvez milênios à frente de seu tempo. Um homem que se encaixava nessa descrição era Arquimedes, o matemático e inventor mais respeitado de seu tempo. Arquimedes viveu no período helênico, na cidade-estado grega de Siracusa, onde hoje é a Sicília, na costa da Itália. Em sua época, o Mediterrâneo era um lugar turbulento e marcado pela guerra. Um mundo no qual seu talento para invenções militares foi muito usado tanto por seus compatriotas gregos quanto pelo poder agressivo de Roma, que estava aos poucos estendendo seus tentáculos por todo o Mediterrâneo. Hoje, ele é mais lembrado por sua invenção revolucionária chamada parafuso de Arquimedes, usado para transferir líquidos ou sementes de baixo para cima. Mas Arquimedes também era fascinado por outro problema mecânico difícil, como medir distâncias com precisão. No entanto, o maior desafio de todos era descobrir o que causava o nascer e o pôr do sol, a mudança das estações e os movimentos da Lua e dos planetas. O que, resumindo, era a mecânica do tempo. Muitos anos antes, Arquimedes viajou pelo Mediterrâneo para chegar ao mais importante centro do mundo helênico: Alexandria, Egito. Alexandria era o lugar mais sofisticado da Terra. Fundada por Alexandre o Grande, ela era agora governada pelos descendentes de um de seus generais, soldados helenizados que nasceram para se tornarem faraós. Era um lugar único, o ponto de encontro das antigas civilizações do Mediterrâneo. Uma cidade de egípcios, gregos, romanos e persas. Nela, eles combinaram a sabedoria dos faraós com o brilho da filosofia grega para criar o centro intelectual do mundo antigo. E foi ali que o jovem Arquimedes seria inspirado pelo trabalho de um gênio da mecânica chamado Tesíbio. Tesíbio teria uma ideia simples, porém brilhante, e que literalmente mudaria o tempo para sempre. Tesíbio teve a sorte de nascer em Alexandria, o lugar onde todo o conhecimento do mundo clássico antigo era guardado em uma imensa biblioteca. Um lugar onde os grandes pensadores da antiguidade estudaram e onde cada prateleira guardava os milhares de pergaminhos contendo seus trabalhos. A biblioteca era uma instituição tão famosa que as pessoas vinham do mundo todo para aprender e inventar.
foi aqui que a invenção revolucionária de Tesíbio foi registrada. E onde o jovem Arquimedes talvez tenha lido sobre seu trabalho pela primeira vez. Tesíbio é uma figura geralmente esquecida pela história, mas seu trabalho pavimentou o caminho para uma revolução técnica, a medição do tempo. Tesíbio era de origem humilde. Filho de um simples barbeiro. Quando jovem, ele trabalhou na barbearia de seu pai em Alexandria, inventando bugigangas como espelhos ajustáveis. Ali ele era rodeado por vazamentos que inspirariam sua grande invenção. Tesíbio sabia que por milhares de anos os egípcios usaram marcadores do tempo feitos à base de água para marcar as horas do dia. O famoso relógio de água de Karnak é um exemplo. Apesar dos complexos hieróglifos, símbolos e imagens de deuses e animais, é um objeto simples, como mostra essa reprodução. A água era colocada até o topo e drenada por uma abertura no fundo. Assim, o tempo poderia ser medido conforme o nível baixava. Marcas internas mostram o passar das horas, mas elas variavam conforme o número de horas do nascer até o pôr do sol variava de mês a mês. O relógio permitia que os antigos egípcios medissem o passar do tempo durante o dia ou a noite, mas ainda assim era apenas um marcador de tempo, não um relógio constante. Na antiga e sofisticada sociedade grega, a habilidade de marcar o tempo com precisão tornou-se extremamente importante. A sociedade precisava de ordem e planejamento, o que implicava na medição correta do tempo. Os relógios de sol podiam ser usados algumas vezes e vistos em alguns prédios municipais importantes, como a Torre dos Ventos, em Atenas. Mas quando uma nuvem escondia o sol ou quando a noite caía, como poderiam saber que horas eram? A primeira solução grega para esse antigo dilema foi o primeiro marcador de água chamado clepsidra, ou ladrão de água. A clepsidra era um mecanismo sofisticado que media períodos de tempo. Tornava possível, por exemplo, dar períodos de tempo iguais para os advogados em um julgamento ou aos políticos em uma assembleia. Era bem simples, enchia-se um grande vaso com água e, quando estivesse pronto para começar, era só tirar o tampão de retenção e a água corria para fora do vaso. Nos julgamentos de casos simples, os advogados tinham o tempo que uma clepsidra levasse para esvaziar. Entretanto, em casos sérios como assassinatos, vários deles seriam necessários para dar mais tempo às evidências. Mas quando a água acabava, o tempo também acabava. Quando a sessão era encerrada, nos intervalos ou para o pernoite, colocava-se um tampão para que a água parasse de escorrer. A clepsidra tinha uma limitação significante. Ela é um marcador e não um relógio. O problema é que quando ela está cheia, a água corre rápido, mas quando o nível baixa, a pressão também diminui e o fluxo de água é menor. Os antigos gregos enfeitaram a clepsidra cada vez mais, mas ainda tinham o mesmo problema, o fato de a água correr mais rápido no começo do que no fim. Eles criaram balanças para compensar isso, mas não poderiam fazê-las trabalhar a uma velocidade constante. Tesíbio, no entanto, achou uma solução. Ele percebeu que se o recipiente estivesse sempre cheio, a pressão da água na saída seria sempre a mesma. Se ele pudesse descobrir um meio de fazer isso, poderia criar um aparelho preciso que mudaria o mundo.
Esse foi um desafio que ele propôs a si mesmo. Tesíbio viu que a maneira de simplificar a clepsidra egípcia não era tirar água, mas manter o fluxo de água uniforme. O Dr. Alan Mills, pesquisador da Universidade de Leicester, usou referências clássicas do trabalho de Tesíbio para construir uma réplica de um dos seus primeiros marcadores de água. Ele é bem sofisticado. É uma dessas invenções que parecem simples depois que um gênio as desenvolve. O desafio era manter cheio o tempo todo o reservatório de água da clepsidra. E foi isso que Tesíbio fez. Primeiro, ele acrescentou outro tanque de água ao reservatório principal. A água entrava no tanque mais rápido do que saía. Com isso, o reservatório estava sempre cheio. E todo o excesso de água que transbordava corria para um outro recipiente. A água sairia do reservatório sempre com a mesma velocidade. Agora, Tesíbio só tinha que medi-la. Para fazer isso, ele decidiu colocar outro tanque de água sob a saída constante. Nesse recipiente, ele instalou um ponteiro no topo e uma escala ao lado. Quando o nível de água subia, o ponteiro também subia com velocidade constante. Foi uma ideia de gênio. Tesíbio havia criado o primeiro relógio mecânico do mundo graças a um vazamento na barbearia. Ele havia dominado a força da água e no processo tornou-se um mestre do tempo. Mas medir horas e minutos era apenas o começo. O que mais este relógio de água único poderia fazer? A resposta para isso foi guardada na grande biblioteca de Alexandria. Na antiguidade, qualquer um que quisesse entender o tempo poderia vir aqui e ler os livros de Tesíbio que descreviam as máquinas maravilhosas que ele estava construindo e o novo campo que ele havia inventado, a hidráulica. Logo, sua invenção deixou de ser apenas vasos com água e tornou-se uma verdadeira máquina decorada com figuras de animais e deuses. E seu funcionamento também estava mais elaborado. Ele criou uma escala complexa para as horas, mostrada aqui em branco para o dia e azul para a noite. Um querubim segura um vaso de onde a água jorra constantemente. Enquanto o outro sobe na escala, segurando o ponteiro que indica a hora do dia ou da noite. Mas isso foi apenas o começo. Tesíbio também usou a água para fazer soar um apito e fez uma coruja se mover. Ele inventou o primeiro relógio cuco do mundo. As séries de engrenagens cada vez mais complicadas também permitiram que a escala rodasse bem devagar para indicar os dias em cada mês do ano. Este relógio agora era também um calendário. Um relógio para o dia e a noite. Meses e anos. Relógio cuco automático. Arquimedes era claramente fascinado pelas criações de Tesíbio. Ele estudou os seus relógios e usou sua própria genialidade como inventor para continuar o trabalho. Em uma tradução para o árabe de mais de 1000 anos do trabalho de Arquimedes, vemos adições incríveis que ele fez ao relógio de Tesíbio.
Esta reconstrução moderna mostra as melhorias feitas por Arquimedes ao relógio de Tessíbio. Ele acrescentou um pássaro que soltava pedras pequenas em um sino, emitindo um som a cada hora. A mulher é uma górgona com serpentes no lugar dos cabelos. Quando o sino toca, vemos os olhos dela mudarem de cor, indicando o tempo. Esse foi o primeiro relógio mecanizado com som da história. Pode-se imaginar o espetáculo que foi quando Arquimedes revelou seu desenho ousado. Na mitologia grega, quem olhasse nos olhos da górgona seria transformado em pedra. Mas com a ajuda de Tessíbio, Arquimedes poderia ser o homem que ousaria olhar nos olhos da górgona. Hoje, Alexandria é um porto moderno e agitado. O novo prédio foi erguido no lugar da famosa biblioteca. Infelizmente, a biblioteca original foi incendiada e quase todo o conhecimento do mundo antigo foi perdido. Restaram apenas alguns textos antigos que mencionam o trabalho de Tessíbio. Talvez nunca saibamos o que mais ele inventou, pois nenhuma página de sua obra sobreviveu. Tanta informação foi perdida que Tessíbio foi quase totalmente esquecido. Há, porém, um único legado de seu trabalho, uma pista que ainda existe. Esta torre modesta escondida no interior de Atenas é um dos prédios mais bem preservados da antiguidade. Sua sobrevivência quase intocada é um milagre e se deve ao fato de que, por séculos, se acreditou ser a tumba dos filósofos Sócrates e Platão. Mas não é uma tumba. Esculpida nas suas 8 faces está a pista para o seu verdadeiro uso. Em cada lado ainda pode ser vista uma escultura gasta dos 8 ventos, assim como o relógio do sol. Na verdade, ela foi construída por um astrônomo cerca de 200 anos após a morte de Tessíbio, mas é um monumento à sua genialidade. Esse prédio, agora conhecido como a Torre dos Ventos, era o relógio público dos antigos atenienses. Dentro da torre já existiu um grande e complexo relógio de água baseado no desenho de Tessíbio. Esse relógio era alimentado por uma corrente constante de água que vinha de uma fonte da Acrópole, no qual toda a população de Atenas podia ler o tempo. Mas ele era mais que um relógio ou mesmo um calendário. Alguns acreditavam que este prédio abrigava um mecanismo que mostrava os movimentos do Sol e da Lua em relação às constelações do zodíaco. Sabemos que os gregos mediam as horas, os dias e os meses na época de Tessíbio. Será que eles começaram a olhar para cima e a medir o céu? Um homem acreditava que a resposta poderia estar nas engrenagens do mecanismo de Antecítera. Em 1951, o físico inglês Derek de Sola Price decidiu descobrir por si mesmo e examinou o mecanismo em detalhes pela primeira vez. De Sola Price viajou até Atenas para ver o mecanismo. Seus pedaços permaneceram quase intocados desde sua descoberta 50 anos antes. O objeto se desintegrou e De Sola Price estudou os pedaços da engrenagem. Ele estava determinado a desvendar os segredos do mecanismo de Antecítera.
De Sola Price passou grande parte de seu tempo no Museu Nacional da Grécia, em Atenas, examinando os segredos desse antigo enigma. Algo lhe dizia que aqueles fragmentos eram o verdadeiro tesouro do naufrágio de Anticítera. Usando os avanços da tecnologia em raio-x, ele poderia ver o que seus descobridores não conseguiram 50 anos antes. Ao olhar a corrosão, ficou atônito. A máquina era tão complexa que quase poderia ser moderna. Ele tinha que saber para que ela servia. Estudos meticulosos das engrenagens, proporções e inscrições deram a ele pistas do possível propósito do mecanismo. Resquícios de uma caixa de madeira na qual estava o mecanismo também apresentavam inscrições em grego, o que levou a outras pistas interessantes. Usando essa informação, De Sola Price desenvolveu uma teoria e fez um modelo de como ele achava que o mecanismo de Anticítera funcionava. Percebeu que o mecanismo era um aparelho extremamente sofisticado para calcular os movimentos relativos do Sol e da Lua. Também parecia mostrar os dias do mês e as fases lunares. De Sola Price compreendeu sua complexidade mecânica e sabia que o conhecimento necessário para criar tal máquina teria que ser imenso. Ele acreditava que na parte frontal do mecanismo, um relógio de sol feito de bronze mostrava a data e as posições do Sol e da Lua. Um disco na parte de trás indicaria o mês, possivelmente num período de 12 meses. Outro disco mostrava um ciclo de 47 meses ou 4 anos. De Sola Price chamou o mecanismo de computador calendário. Para qualquer um no mundo antigo, tal mecanismo seria inestimável. Compreender os movimentos do Sol e da Lua no céu era olhar dentro da mente dos deuses. Muitos acreditavam, e alguns ainda acreditam, que a posição do Sol, da Lua e das estrelas no momento do nascimento de uma pessoa pode influenciar sua vida mais tarde. O que complexos softwares de horóscopo fazem hoje, o mecanismo de Anticítera pode ter feito há mais de 2000 anos. Para os sacerdotes e astrólogos da época, esta extraordinária máquina poderia ter sido uma janela para os deuses. Mas de onde esse mecanismo teria vindo? De Sola Price tinha uma teoria extraordinária. E se máquinas como o mecanismo de Anticítera fossem parte de relógios municipais, ativados pelo relógio de água que Tessíbio havia inventado? E se fossem peças comuns do mundo helênico? Seria esse o segredo da Torre dos Ventos? Não apenas um relógio de sol ou um marcador, mas um modelo automático dos movimentos do Sol e da Lua no universo. De Sola Price também sugeriu que foi a construção dessas máquinas o que interessou ao grande Arquimedes. Talvez o mecanismo de Anticítera fosse uma cópia posterior de uma das máquinas de Arquimedes. De Sola Price publicou suas descobertas em 1974 em um artigo intitulado Engrenagem dos Gregos. O artigo gerou grande interesse internacional. Um homem em particular leria o artigo e passaria os próximos 30 anos analisando a teoria de De Sola Price. Quando Michael Wright, do Museu de Ciências, leu o artigo, ficou imediatamente fascinado pela ideia de que os gregos antigos tivessem uma engenharia complexa. Wright decidiu ir a Atenas para examinar e tirar outro raio-x do mecanismo. Temos esta imagem, com várias peças juntas, que ajuda a ter uma ideia melhor de como as rodas eram arranjadas dentro da caixa
antes de se desmontarem. Embora intrigado pela teoria de de Sola Price sobre o mecanismo de Anticythera, Wright acreditava que o mecanismo guardava mais informações do que de Sola Price havia descoberto. Eu reli Engrenagens dos Gregos e encontrei problemas nos cálculos de Price. Foi aí que resolvi que tinha que ver tudo com meus próprios olhos. Mas Michael Wright sabia que para entender esse estranho aparelho, ele teria que fazer muito mais do que apenas olhar. Ele teria que tentar construir um para si. Depois da publicação de de Sola Price, muitos acadêmicos simplesmente se recusaram a admitir que o mecanismo pudesse ser tão antigo. A engrenagem complexa parecia muito moderna. Eles se perguntavam como uma pessoa da antiguidade poderia ter calculado e cortado tão precisamente os dentes em cada roda. Com certeza, era uma farsa ou uma máquina mais recente que por acaso tinha ido parar no local do naufrágio milenar. Então Wright lançou-se ao trabalho, determinado a provar que estavam errados. Usando apenas ferramentas similares àquelas disponíveis no mundo antigo e com conhecimento grego em geometria, começou a copiar estas engrenagens elaboradas em sua oficina. Medir e cortar peças apenas com um par de compassos, uma lixa de metal e um bom olho para os detalhes não seria fácil, mas era possível. Depois de horas de prática, Wright provou sem deixar dúvidas que com paciência e habilidade isso poderia ser feito. Não se pode negar o fato de que o mecanismo de Anticythera existe. Quando olhei mais de perto, vi que era um trabalho muito bem feito, tanto seu projeto quanto sua execução. Por que os antigos gregos não poderiam tê-lo criado? Sabemos pelas traduções dos trabalhos de Arquimedes que ele conhecia bem esse tipo de engrenagem e era o estudo dessas engrenagens que ajudaria agora a resolver outro mistério, envolvendo outra maravilha mecânica, o mistério do odômetro. Todos usamos odômetro sempre que entramos em um carro. É o aparelho que mede a distância que viajamos. Incrivelmente, este aparelho estava em uso muito antes dos carros e foi crucial para o desenvolvimento do Império Romano. Disse que o odômetro foi inventado por Arquimedes enquanto ele trabalhava para o exército romano. Fora decretado que toda a estrada deveria sinalizar cada milha com um miliário. Mas as estradas romanas tinham centenas de milhas. Como poderiam ser medidas com precisão? Criando uma carroça que pudesse calcular a distância com exatidão, Arquimedes resolveu o problema e os miliários puderam ser usados. A medição precisa da distância provou ser crucial no planejamento do movimento das tropas e deu a Roma supremacia sobre seus inimigos. Arquimedes colocou os romanos rumo ao Império. E iniciou uma série de eventos que, ironicamente, culminaram na sua própria morte. Hoje, a estrada romana mais famosa, a Via Ápia, ainda tem alguns lugares marcados com o miliário que a invenção de Arquimedes possibilitou. Mas há um problema nessa história aparentemente simples. Um problema que o professor André Sliswyck de Groningen, na Holanda, resolveria com a ajuda das imagens de raio-x do mecanismo de Anticythera. Como nenhum original sobreviveu, as únicas pistas de como o odômetro funcionava são alguns desenhos em um livro da Renascença, baseados na descrição de um odômetro, feitos por um autor romano chamado Vitrúvio. Os desenhos fazem sentido no papel.
O problema é que, ao serem construídos, eles não funcionavam. Até Leonardo da Vinci tentou. Estes são os esboços de um odômetro que ele tentou construir sem sucesso. O professor Slesvig começou fazendo modelos simples para ver se conseguia desvendar o segredo do odômetro. Então desenvolveu um modelo com um quarto do tamanho original. E esse modelo tinha um diferencial. Onde até Leonardo da Vinci falhou, o modelo de Slesvig funcionou. A mecânica é simples. Enquanto as rodas giram durante o movimento, uma peça com um único dente faz girar uma peça com 400 dentes. Toda vez que a roda grande completa uma volta, uma pequena pedra cai automaticamente dentro de uma caixa embaixo do aparelho. Isso permitiu que as milhas fossem medidas. Depois da Primeira Guerra Púnica, o Senado de Roma decidiu que miliários teriam que ser colocados nas estradas principais. Isso nos dá uma ideia de quem poderia ser o inventor, nesse caso, Arquimedes. Mas qual era o segredo de Slesvig? A resposta estava no formato dos dentes da engrenagem. Enquanto Da Vinci e outros acharam que eles eram quadrados, Slesvig observou os dentes pontiagudos no raio-x do mecanismo anti-cítera. Mudar o formato daqueles dentes fez toda a diferença. O odômetro de Arquimedes, que por tanto tempo era apenas um sonho, estava de volta e funcionando exatamente como o grande gênio imaginou. Tudo graças ao objeto mais misterioso da antiguidade: o mecanismo de anti-cítera. Em Londres, Michael Wright cortava com sucesso os dentes pontiagudos do mecanismo para seu modelo. Muito mais complexo que o odômetro, este seria o modelo mais completo do mecanismo de anti-cítera já construído. A cada peça que se encaixava, ficava claro que De La Sola Price podia ter estendido mal os detalhes, mas sua teoria estava certa. O mecanismo de anti-cítera era um aparelho de cálculo mecanizado, talvez até um tipo de computador. Poderíamos chamá-lo de computador, no sentido de que a pessoa coloca uma informação nele e ele gera outra informação. Um computador da antiguidade é um conceito difícil de imaginar, mas de muitas maneiras é exatamente isso que o mecanismo de anti-cítera é. É incrível compará-lo com a máquina projetada por Charles Babbage em 1830, que é geralmente citada como o primeiro computador do mundo e a máquina que levou à era da tecnologia moderna. Este foi o primeiro aparelho moderno que podia fazer cálculos automáticos. A tecnologia é incrivelmente similar ao mecanismo de anti-cítera, apesar dos 2000 anos de diferença entre os dois. Wright acredita que o mecanismo de anti-cítera era mais complexo do que De La Sola Price havia imaginado. E o mais importante, também mostrava a mudança de posição dos planetas, assim como a do Sol e da Lua. No modelo de Wright, um ponteiro girava marcando os dias e os meses. Uma engrenagem movia uma série de indicadores que representam o Sol, a Lua e os planetas. O ponteiro poderia ser girado todos os dias e assim a posição dos planetas poderia ser monitorada o ano todo. Ou poderia ser ajustada para uma data específica para mostrar suas posições naquele momento. É, na realidade, um modelo mecânico do universo grego.
Hoje, os astrólogos precisam de um programa de computador complexo que exerça exatamente a mesma função do mecanismo de Anticítera. Será que essa máquina poderia ter sido criada pelo próprio Arquimedes? Sabemos pelos textos antigos que ele criou o planetário. Mas será que ele projetou esse também? É difícil fazer uma conexão direta entre o mecanismo de Anticítera e Arquimedes. O que podemos dizer com certeza é que a revolução que Arquimedes provocou na matemática e na geometria foi necessária àqueles que criaram o mecanismo de Anticítera. Sem Arquimedes e seus avanços, é difícil saber se o mecanismo teria sido inventado. A vida de Arquimedes acabou antes que ele pudesse terminar seu trabalho revolucionário na matemática e na mecânica. Durante a invasão romana na sua cidade natal, Siracusa, foi dada a ordem a um soldado romano de achá-lo e trazê-lo vivo. Quando Arquimedes se recusou a deixar seu trabalho, o soldado se zangou e o matou. Foi um fim irônico para um homem que tanto fez para tornar Roma uma maravilhosa força de guerra. Sua morte marca o início do fim da tradição helênica de grandes invenções e de ciência. Entretanto, seu trabalho foi preservado, guardado nas intermináveis prateleiras da grande biblioteca de Alexandria, um tesouro maior do que qualquer outro roubado em Siracusa. Mas até mesmo esse legado não sobreviveria. A própria biblioteca foi vítima da guerra e da destruição, sendo incendiada várias vezes nos 800 anos que se seguiram. A maior parte da coleção, que incluía muitos dos trabalhos de Arquimedes, foi perdida ou destruída nos incêndios. Se a biblioteca tivesse sobrevivido, seríamos hoje os herdeiros dos trabalhos de grandes pensadores. Sem eles, fomos forçados a reinventar muito do que já era conhecido há mais de 2000 anos. Se não tivéssemos perdido essa sabedoria milenar, quão avançada seria a ciência e a tecnologia hoje? E o que mais daquela época ainda está escondido ou perdido? Sem aquela tempestade repentina tantos séculos atrás, aquele navio poderia não ter afundado, nem levado sua carga de estátuas, cerâmica e a incrível máquina para o fundo do mar Mediterrâneo. Se aquele grupo de mergulhadores não tivesse encontrado o naufrágio 2000 anos depois, o mecanismo de Anticítera ainda poderia estar lá, sendo corroído lentamente. E que outras maravilhas tecnológicas daquele tempo ainda podem estar esperando para serem descobertas? Eu acho que as menções a este instrumento que temos na literatura são apenas as pontas do iceberg, mostrando que há muito mais por ser descoberto dessa tradição. Há 2000 anos havia um mundo mais avançado do que ousamos acreditar. E mais segredos ainda devem estar esperando para ser descobertos. Descobertas da antiguidade que apenas começamos a entender.